vai analisar justamente o custo base dos investidores, né? Então, a gente está falando que a gente está tendo esses primeiros sinais de uma possível reversão de tendência aqui, né? De uma possível recuperação, de uma transição do ciclo de baixa para um ciclo de alta. Então, se a gente realmente tiver essa transição, quais são os próximos pontos aqui de interesse do mercado, né? Para a gente saber esses pontos de interesse, a gente analisa justamente o custo base dos investidores, então, o preço médio dos investidores. Então, aqui a gente tem três preços médios, vamos dizer assim, que são os short-term holders. Lembrando que os short-term holders são aqueles investidores que possuem os seus bitcoins com menos de 155 dias, ou menos de 5 meses, mais ou menos ali. Os long-term holders, que são os investidores de longo prazo, aqueles investidores que possuem essas moedas com mais de 155 dias e que tendem a ser os investidores de longo prazo, justamente, investidores menos sensíveis à volatilidade do mercado. E a gente tem o preço médio, que é o realized price, que é o preço médio total, né, do mercado como um todo, vamos dizer assim, tá? Então aqui ele chama atenção para nós que a gente tem os short-term holders e o preço médio do mercado como um todo está justamente na mesma região aqui, que é de 21 mil dólares, que é a faixa de preço que a gente está hoje. A gente tem também aqui o preço médio dos long-term holders, que ele está um pouco mais acima, né? Ele está em 23.500, que casa com aonde a gente teve aquele último rally de alívio que a gente teve, que bateu 23,5, 24 mil dólares ali, e o mercado voltou a cair, né? Aqui, né? A gente teve esse rally de alívio, o mercado voltou a cair forte aqui, né? Então, continua sendo uma região que foi pouco habitada, né? Uma região que a gente não sabe o que pode vir a acontecer ali. Provavelmente a gente vai ter volatilidade quando a gente chegar nessa região aí. E essa região, muito provavelmente, pode vir a ter uma resistência a ser vencida, assim. Então, se a gente tiver esse rompimento dessa região, então aí sim a gente pode ter um sinal mais forte, um sinal mais construtivo realmente que a gente está tendo essa transição, né? Essa transição realmente está vindo a acontecer. Outro ponto que chama a atenção para nós aqui, que a gente também comentou nos últimos relatórios, é que o preço dos investidores de curto prazo, short-term holders aqui, ele está mais baixo que o preço médio do que o dos long-term holders, né? Então, uma coisa que chama atenção, que quando a gente tem essa condição, ela geralmente ela dura pouco tempo no mercado, né? E quando a gente puxa nos últimos bear markets lá, a gente teve mensurou isso em percentual de vida, né, da vida do Bitcoin. E se eu não me engano, quando a gente tem essa condição aqui, é de 3 a 10% da vida do Bitcoin, da história do Bitcoin que a gente teve essa situação. Então, essa situação é uma situação tanto quanto rara. E por que que os preços dos short-term holders ele está mais baixo, o preço médio dele está mais baixo do que dos long-term holders? Isso é devido a essa capitulação que a gente vai tendo aqui, né? Então, a gente tem os investidores que compraram nessa faixa, os investidores que compraram nessa faixa, os preços vão caindo, eles vão realizando. Conforme eles vão realizando esse prejuízo, outros investidores vão acumulando. Então, com esses novos investidores, até eles chegarem a 155 dias, o preço deles de aquisição está muito mais próximo do preço atual do Bitcoin. Então, por isso que hoje o preço dele está nessa região, justamente porque a gente está lateral desde maio aqui nessa acumulação, então a gente tem muita acumulação nessa região. Então, o preço médio dos investidores de curto prazo, dos short-term holders, vem caindo, vem caindo, vem caindo com isso. O preço médio dos long-term holders não tende a cair, justamente porque eles são investidores de longo prazo, né? Então, o preço médio deles, na verdade, eles estão acumulando aqui, e muito provavelmente vários desses short-term holders aqui vão vir a ser long-term holders, mas a gente vai conseguir comparar esse indicador só quando a gente passar, ter essa maturação de short-term holder para long-term holder. Então, provavelmente, daqui a algum tempo, a gente possa vir a ver esse indicador caindo um pouco, né, os long-term holders, porque muito provavelmente eles acumularam muito nessa faixa de preço, tá? E outro ponto que ele chama atenção para nós agora, hoje aqui, é que agora a gente tem o preço médio de todo mundo mais ou menos na mesma condição. Então a gente tem meio que um restart, um reinício na psicologia dos investidores, justamente porque quase todos eles, o preço médio deles está convergindo para a mesma região. Então o interesse de todos esses investidores agora é o mesmo, assim, né? Porque eles estão posicionados justamente
na mesma faixa. Então, a gente tem um reinício na psicologia de preços dentro do mercado. É isso que a galera de traz para nós aqui. Bom, esse foi o último indicador. Eu vou fazer um resumo e uma conclusão aqui, então, gente. Então, tá. Então, a gente viu que os holders eles continuam um tanto quanto insensíveis ao preço, né? E agora, após tudo que aconteceu também, eles devem estar mais confiantes que mesmo que o mercado caiu, tudo que caiu, eles não venderam as suas posições. Então, agora que a gente está tendo um sinal de transição, é que eles não vão ter interesse em vender essas posições apenas para realizar algum lucro, alguma coisa assim, né? Então, e a gente viu que eles continuaram aumentando o estoque de Bitcoin deles. Eles continuam, hoje eles estão batendo a máxima histórica de dominância, né? Ou seja, mais de 90% dos Bitcoins, a gente olhou agora, está em posse desses investidores, né? Os long-term holders, né? Então, a gente tem essa máxima histórica deles de dominância, né? Tanto em quantidade de Bitcoins quanto em quantidade de dólares investidos, né? Então, isso é baita de um incentivo para que a gente tenha uma realização de lucros, como ela comece a surgir para esses investidores, né? Então, a gente tendo essa entrada de nova demanda que a gente viu, ela começando a entrar, esses investidores eles vão começar a realizar todo o lucro sim, porque eles estão com posições muito grandes, né? Então, e com isso vai começar a atrair mais investidores para o mercado, a gente pode realmente ter a confirmação dessa transição de ciclo, tá? Por outro lado, esses holders eles estão muito bem posicionados na região que a gente está hoje e eles devem segurar essas posições e defender essa faixa de preço dos 17 aos 20 mil dólares com muita força. Então agora a gente já tem os long term holders fazendo a parte deles. O que falta agora para nós é a gente ter os short term holders fazerem a parte deles, né? Que é justamente essa entrada de nova demanda para, né, um novo dinheiro entrando no mercado para a gente ter uma estabilização, né, a gente voltar a ter uma transição dessas moedas que estão todas em posse dos long-term holders começarem a sair um pouco da mão deles e a gente ver aí esse mercado voltando a se equilibrar um pouco mais e voltar a ter um ciclo de alta, né? Essa demanda a gente já viu ela na mempool, né, que é justamente aquele indicador que mostra a fila de espera de transações. Então, a gente tem um aumento de bitcoins na fila de espera de transações, que mostra um aumento no uso da rede. Quando a gente tem esse aumento no uso da rede, geralmente ele mostra um aumento de demanda, né, ou seja, novo dinheiro entrando, interesse voltando para o mercado, né. Então, ele acaba sendo, a rede volta a ser utilizada, ela vai começar a se valorizar, né? Essa questão da utilização da rede, ela geralmente anda junto com os preços, né? Se a gente tem baixa utilização, os preços caem. Se a gente tem uma alta utilização, os preços sobem. Ela tende a andar junto. Não é uma regra, mas tende a andar junto. Ah, então, a gente tem esse aumento de demanda, que apesar de ele ser muito pequeno ainda, que não está trazendo os preços a subirem, fez os preços subirem nos últimos dias, ainda não é um aumento de demanda tão significativo, mas ele já é um aumento de demanda tanto quanto positivo, né? Para um médio e longo prazo aí, com certeza sim, tá? Então, apesar de a gente ter essas condições globais que o Bitcoin nunca viu, né? O Bitcoin nunca passou por uma crise, né? A última crise que a gente teve foi lá em 2008, o Bitcoin veio depois disso, né? Então, a estrutura dele nunca enfrentou isso, né? Então, mas mesmo assim, a estrutura que o mercado está fazendo em questão de indicadores, em dados on-chain, a estrutura que os preços estão se comportando, quando a gente compara com os últimos ciclos de baixa que o Bitcoin teve, a gente está tendo uma cópia justamente disso. Então, apesar de ele nunca ter enfrentado uma crise global como está enfrentando hoje, os comportamentos de dados de utilização da rede, os dados on-chain, né, e os comportamentos de preço estão sendo muito similares aos últimos bear markets que a gente teve, tá? Então, essa estrutura, ela chama bastante atenção para nós, que a gente realmente possa vir a estar muito próximo dessa transição desse ciclo de baixa para um alto. Então, a gente viu também e os preços convergindo, né? Então, que é justamente isso aqui, né? Então, a gente tem os preços médios dos short-term holders, dos long-term holders e do mercado como um todo, mais o preço do Bitcoin, todos eles estão convergindo para a mesma região. Então, isso quando a gente teve essa situação, a gente também teve fundos de mercado nos outros ciclos de baixa. Então, é mais um sinal de o mercado repetindo o que ele fez
nos outros fundos de ciclos de baixa, tá? Então, agora, a reação que a gente espera nessas regiões vão ser a chave para a gente ter uma continuação aí, ah, de para onde o mercado vai, né? Então, se o mercado chegar nos 23 mil, que a gente comentou que é o preço médio dos long term holders e enfrentar uma resistência muito forte, a gente pode continuar nessa faixa de preço que a gente está por mais um tempo. Até porque o tempo é um outro fator importante que ele ainda não repetiu com os outros ciclos de baixa. Ou não, se a gente tiver um rompimento desses 23, o mercado mostrar força realmente, né? Aí a gente vai ter realmente a primeira confirmação dessa mudança de ciclo. Então, agora o que resta para nós analisar é justamente nas próximas semanas essa questão de nova demanda, né? A mempool, essa entrada de novo dinheiro no mercado e essa atividade on-chain. Então, a gente ter esse aumento nesses indicadores aqui, a gente provavelmente vai ter essa finalização desse ciclo de baixa do Bitcoin. Beleza, pessoal? Esse é o relatório da Grazos da semana 45, pela minha interpretação, pelo que eles falaram aqui. Quem gostou, deixa o likezinho para nós, comenta alguma coisa aí, se gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida, alguma sugestão. A gente gosta muito de ter esse feedback de vocês. E semana que vem a gente está aí de novo. Uma boa semana para nós. Até a próxima. Valeu, pessoal.